Todo o processo de compra é influenciado pela forma como a marca se posiciona na mente do consumidor. Isso é uma frase famosa do Philip Kotler, que é o pai do marketing, e aqui nesse conteúdo eu quero mostrar para você como você vai construir uma narrativa, conteúdos que vão fortalecer o seu posicionamento de marca, para que você realmente consiga escalar o faturamento e aumentar o lucro da sua empresa sem depender de promoção ou até mesmo de estratégias mirabolantes para que isso aconteça. Muito prazer, eu sou a Bruna, sou especialista e mentora de e-commerce, sou a sócia fundadora da YouConvert e no vídeo de hoje eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Um dos segredos para escalar o faturamento, para escalar as vendas do e-commerce é sim o posicionamento de marca, é sim a forma como você está ali conversando, se relacionando com o seu público. Isso porque tudo vai influenciar para que o cliente decida comprar com você ou não. Percepções, informações e tudo que está relacionado a como o cliente vai interagir com o seu conteúdo, a como ele vai ter ali uma informação do seu produto, é o que vai fazer ele avançar com você. Então fica nesse vídeo que você vai entender de uma vez por todas como construir conteúdo de uma forma simples, fácil, sem você precisar ficar aí usando várias IAs ou ficar no copia e cola da sua concorrência. Você vai entender aqui nesse vídeo que a autenticidade é um dos fatores primordiais para você realmente construir uma comunicação que atrai o público qualificado para sua marca. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal para que você não perca nenhum conteúdo. Toda semana nós trazemos conteúdos ricos que vão te ajudar a realmente escalar o faturamento do seu e-commerce. E já deixa aqui o seu like, porque isso mostra que você está gostando desses tipos de conteúdo, do tema que será abordado. Na descrição, eu vou deixar para você alguns detalhes muito importantes que serão mencionados ao longo do vídeo. Então, bora lá, já prepara papel e caneta que hoje esse vídeo promete. Estar falando com você dos 8 tipos de posicionamento que existem no mercado. A partir desse vídeo, eu quero que você defina qual é o posicionamento que você quer ter, ou seja, qual é a lembrança que você quer que esteja na cabeça dos seus consumidores. Antes de falar sobre os posicionamentos, eu quero trazer para você um exemplo. Eu gosto sempre de trazer exemplos para ficar mais fácil, tá? Quando a gente fala de posicionamento, vamos supor, vamos falar da marca Nike. Você conhece a marca Nike, com certeza. A gente vai lembrar do quê? Atleta, esporte, saúde, estilo de vida, tecnologia e não o produto. É isso que o posicionamento de marca vai trazer para você. Todos esses conceitos que envolvem os diferenciais daquilo que você oferece, tá? Então eu quero começar aqui falando sobre o posicionamento de qualidade. O posicionamento de qualidade, como o próprio nome diz, é um posicionamento onde você oferece produtos de alta qualidade, durabilidade, desempenho superior e garantia acima da média. Então, por exemplo, se você vende acessórios, né? Acessórios que, por exemplo, tem um banho ali de ouro, que tem uma garantia superior, ou até mesmo que tem uma durabilidade muito maior, enfim. Isso é muito importante porque você começa a trazer esses fatores para a sua comunicação, que são atributos que vão realmente ecoar na cabeça do consumidor sempre que ele ouvir falar da sua marca, tá? Nós temos também benefícios emocionais, como o próprio nome diz. É um posicionamento que desperta sentimento e emoções, enfatizando como os produtos melhoram a vida de maneira psicológica, tá? Aqui eu vou trazer um exemplo do segmento de mesa posta, né? É um segmento que trabalha muito essa questão emocional, porque nós estamos falando de construir memórias, né, numa mesa, aquela coisa mais afetiva, e isso conta muito para que você tenha um posicionamento que esteja sempre voltado para esses fatores, tudo bem? Depois a gente tem um posicionamento premium. Aqui eu sei que muitos de vocês talvez se confundam. Tem muita gente que, eu quero ter um posicionamento premium para atrair um público que tem poder aquisitivo. Mas é importante que você entenda o que realmente faz sentido para você, tá? O posicionamento premium, ele traz muito uma questão de status, poder, luxo, e fatores que trazem prestígio e exclusividade, tá? Então, se você tem produtos mais caros, com um ticket mais elevado, por exemplo, acima de 1.000, 2.000 reais, possivelmente você pode estar associado ao mercado de luxo, como, por exemplo, algumas marcas como Dolce Gabbana e por aí vai, que são marcas conhecidas aí no mercado. É muito importante que você entenda esses fatores, tudo bem? Eu vou trazer até um exemplo que você fala, Bruna, mas tem marcas que têm mais de um posicionamento. Sim, a própria Apple. A Apple está associada a um posicionamento de tecnologia e inovação, que eu já vou mostrar aqui para você, e um pouco do premium, pensando que são produtos que trazem essa questão de status. É muito comum que as marcas estejam em mais de um tipo de posicionamento. Importante você entender se você está presente em um posicionamento ou mais de um, enfim, porque isso vai mudar completamente sua narrativa, tá? Seguindo aqui, a gente tem o posicionamento
posicionamento voltado para acessibilidade e preço. Então, aqui eu posso até trazer um exemplo, como Magazine Luiza, Shopee, enfim, que são marcas que estão muito associadas à questão de preço. Então, o posicionamento é totalmente voltado a isso, né? Que é preços competitivos e acessíveis, tá? Então, aqui, se você tem uma marca que revende cosméticos, né? Você revende marcas conceituadas, possivelmente você pode estar aqui dentro desse tipo de posicionamento, dependendo da estrutura da sua marca. Tá? Seguindo, a gente tem, como eu falei, né, um posicionamento voltado para inovação, tecnologia, que traz produtos mais avançados e que lidera o mercado e a tecnologia. Aqui eu poderia muito trazer o exemplo da Nubank, que foi o primeiro banco digital que surgiu, que envolveu todo esse posicionamento de inovação. Então é importante você entender se existe algum desses fatores para sua marca, tá? Seguindo, a gente tem o posicionamento voltado para valores e missão, que reforça crenças, princípios, né? A gente pode trazer muito o exemplo da própria Natura, que traz muito essa questão voltada ao meio ambiente, né? Do ecológico. Então, a marca sempre ecoa esses princípios na sua narrativa. E, por fim, baseado em estilo de vida, que são paixões, hobbies e interesses, tá? Aqui a gente pode falar muito da própria Chili Beans, que é uma marca que tem esse tipo de posicionamento, né? Então, é algo importante porque sempre que eu trago esses exemplos, você pode entender como que a sua marca se encaixa em cada um deles, tudo bem? Definiu o seu posicionamento, você já tem clareza do que realmente você quer comunicar. Agora a gente vai começar a entrar um pouco mais na prática. Mas antes de falar sobre produção de conteúdo, é muito importante que você esteja sempre atento às mudanças do algoritmo, tá? Durante a gravação desse vídeo, essas são as principais mudanças, mas como você sabe, principalmente o Instagram passa por mudanças continuamente. Então, se surgirem algumas novas atualizações, eu vou sempre atualizando aqui na descrição desse vídeo para você ficar de olho. Como também lá no meu Instagram, estou sempre postando para você realmente estar atento. Meu Instagram eu vou deixar aqui para você acompanhar e conseguir ver tudo o que está acontecendo no mercado e conseguir trazer todas essas mudanças para sua produção de conteúdo, tá? Considerando as principais mudanças do ano de 2025 e 2026, primeiro eu quero que você entenda uma coisa que é muito importante. Compartilhamento e salvamento é muito melhor do que curtidas. Hoje o Instagram está priorizando você fazer com que as pessoas fiquem mais tempo dentro da plataforma. Inclusive, conteúdos onde tem compartilhamento, que você manda para várias pessoas, ou até mesmo que tem comentários, onde você acaba criando uma conversa ali no direct, é o que está gerando mais, digamos assim, prioridade na entrega do algoritmo, tá? Então, às vezes, você fala, poxa, fiz um conteúdo, ninguém curtiu, ninguém comentou, mas olha esses outros fatores. Muitas das vezes o seu conteúdo ensinou algo ou trouxe algo legal para a audiência e fez com que o público quisesse ter esse conteúdo ali para ele. Então, isso é um dos fatores primordiais agora nessa mudança do algoritmo, tá? Além disso, legenda ajuda sim no SEO. O SEO é basicamente todo o ranqueamento da sua marca quando alguém procura o que você oferece na internet. Principalmente agora, com as mudanças que a gente tem de IA, né, Cloud, ChatGPT, Gemini, enfim. As pessoas estão começando a buscar cada vez mais informações lá dentro. Então, a legenda do seu conteúdo também ajuda para que, se em algum momento a pessoa buscar algo relacionado ao que você oferece, o seu conteúdo pode sim ser utilizado por essas ferramentas para ser exibido para a audiência, tá? Então, é uma forma de fortalecer o seu orgânico também, tá? Bom, um ponto que a gente sempre fala aqui, que eu gostaria de reforçar, que é melhor ter 3 posts por semana, né, e stories diários, do que você fazer todos os dias conteúdos ruins. Isso porque eu sei que muitas das vezes você fala: "Nossa, tem que postar, postar, postar". Mas agora, com algumas mudanças também do comportamento, o público está buscando conteúdos realmente mais autênticos, conteúdos mais profundos, conteúdos que realmente sejam diferentes daquilo que ele está vendo todo santo dia. Essa questão da qualidade do conteúdo é muito importante para o processo de venda da sua marca, tá? Posts estratégicos, comparativo de um produto com o outro, funciona muito no Instagram e até mesmo no TikTok, tá? Eu tenho falado muito aqui de Instagram, porque eu sei que muitos que estão assistindo provavelmente já fazem conteúdo por lá, mas já vou fazer alguns adendos relacionados a TikTok, tá? Mas esse formato de um produto versus o outro também funciona muito, principalmente para você fazer um comparativo da sua marca com, por exemplo, um produto no mercado, claro, sem fazer uma associação dessa outra marca para não degrenir e não dar problemas jurídicos, tá? Zoom in, ou seja, detalhes voltados para textura e qualidade estão gerando mais conexão com o público. Então, eu vou pegar um exemplo aqui dessa taça, tá? Fazer um conteúdo mostrando esses detalhes da taça, né, do acabamento, esse tipo de coisa, tem feito a audiência
parar para realmente dar mais atenção nesse tipo de conteúdo, porque são esses detalhes que você vai conseguir trazer uma conexão muito maior do seu produto com o seu cliente. Então, isso vai te ajudar também nessa questão de convencimento, tá? E por fim, quebra de objeção. Acham caro? Veja quanto dura. Esse tipo de conteúdo é muito voltado principalmente para você ir sempre trazendo atributos que vai fazer o cliente olhar para além do que ele está vendo, tá? Então vamos supor, eu falei que essa taça ela custa R$ 50. Você vai falar, nossa, Bruna, que taça cara. Só que se eu falar que, por exemplo, todo vidro ele é mais grosso, ou seja, se você bater, ele não vai trincar tão facilmente como muitas taças que são mais finas. Todos esses detalhes aqui da taça te ajuda para você ter uma anatomia muito boa na hora de você conseguir tomar o líquido da taça. O fato dela ser transparente ajuda para que você tenha um produto mais atemporal, ou seja, tanto para um jantar, para um almoço, ou até mesmo para uma mesa de reunião, você pode ter uma taça que ela vai ser muito coringa e ainda assim elegante. Toda a questão do acabamento também que traz uma certa sofisticação, elegância, entende? Isso vai fazer o cliente olhar e falar: "Nossa, espera aí, não é tão caro quanto eu imaginava". Claro que aqui eu trouxe um exemplo, mas é importante você entender isso, tá? Falando um pouquinho do TikTok, claro que também é uma plataforma que muda muito, mas por lá o que mais funciona com certeza são vídeos, eu acho que você já sabe, e conteúdos que não têm tanta edição, tanta aquela coisa perfeita, tá? Lá os usuários estão buscando realmente uma conexão muito mais aprofundada e mais, digamos assim, genuína com as marcas. Então, conteúdos muito elaborados, com aquela mega produção, já não tem tido um impacto tão legal. É importante você entender essas diferenças, porque até então no Instagram você precisa de um conteúdo mais elaborado, estético e tudo mais, enquanto no TikTok, principalmente conteúdos que demonstram que você parou ali o que você estava fazendo, fez um conteúdo sem tanta edição, até mesmo falando alguma coisa errada, pode ser um conteúdo que viraliza, né. Falando errado, eu digo às vezes, cometeu um erro na hora de falar alguma coisa simples, sabe. Então, é importante você estar atento a esses tipos de mudança. Lá no TikTok, o que mais funciona são conteúdos você realmente demonstrando o produto, né, de uma forma autêntica, você colocando ele na prática, ele à prova, ele sendo utilizado, você mostrando atributos claros desse produto para que realmente a pessoa consiga comprar. E claro que até esse momento a gente sabe que o TikTok Shop também tem impulsionado muitas vendas por lá, é por isso que eu vou deixar aqui um card que são estratégias e todo o passo a passo que você precisa implementar para conseguir ter o TikTok Shop e conseguir vender através desse canal. Então aqui em cima é só clicar e você pode assistir depois, que tem vários detalhes muito legais e muito importantes para você conseguir unir o que eu estou trazendo aqui, que envolve principalmente o Instagram, com a questão do TikTok Shop para o seu e-commerce, tá? E aí, seguindo, eu quero trazer para você, então, voltando, né, para a questão do conteúdo, uma pauta de conteúdo, tá, Bruna? Entendi meu posicionamento, já entendi as principais mudanças do algoritmo e como que eu faço agora, né, a minha pauta de conteúdo. Então, é muito importante que primeiro você defina o seu objetivo, tá? Como assim? É você entender se vai ser um lançamento de produto, se você vai fazer um conteúdo para girar estoque, ou se você vai fazer uma ação em cima de um calendário comercial. Tá, qual que vai ser o norte do meu conteúdo? A partir disso, é importante que você entenda que a pauta não é o que a sua loja quer falar, é o que o cliente precisa ouvir. E aí, em outras palavras, o que que a gente tem aqui dentro dessa questão, tá? Você precisa listar, a partir do objetivo que você definiu, listar as 3 principais dúvidas e objeções do seu cliente ideal. Por quê? Você vai ver que aqui, quando a gente começa a olhar para essas principais objeções do seu cliente, a gente começa a desmembrar várias outras coisas. Ó, dúvida, né? Vamos listar uma dúvida ali do cliente. A massa fácil, né? Vamos falar do segmento de roupa. O que que você vai ter que colocar na sua pauta? Close mostrando usando peça ao longo do dia, para realmente colocar o produto à prova e o cliente ver que não é um produto que amassa tão fácil. Outro exemplo, por que esse produto é diferente do que eu vi na Shein? Acho que todo mundo já deve ter se deparado com esse tipo de questionamento, né? E aí, qual vai ser sua pauta? Conteúdos reforçando os diferenciais do produto em ângulos e contextos diferentes. É realmente você criar essa proximidade. Entende como tá ficando muito mais simples? Definir qual vai ser o meu objetivo, listei as principais dúvidas, objeções e trouxe isso para minha pauta. A pauta vai ser o norte ali, o direcional para o seu conteúdo, tudo bem? Passando isso, agora você vai fazer um agrupamento de conteúdo, ou seja, o conteúdo pilar que vai oferecer uma visão geral do que você quer falar, tudo bem? Então,
Aqui, você vai criar o seguinte, beleza, eu entendi qual é a objeção, qual que é a principal dúvida do meu público, e agora eu vou fazer um agrupamento desses conteúdos falando desse tipo de informação de formas diferentes. Depois que você faz esse agrupamento, você pode criar outros conteúdos com subtemas. Então, vamos supor, a gente falou de uma dúvida se amassa fácil, certo? Então, listei ali formatos de conteúdo que eu vou fazer, alguns contextos que eu vou trazer, né, usando o produto no dia a dia, mas agora eu posso fazer subtemas falando da durabilidade, porque muitas das vezes a gente fala, poxa, é uma peça que eu posso usar o dia todo, não vai amassar, mas se eu uso o dia todo, vai desbotar se eu lavar? Entende? E isso seria o subtema que você pode associar também para a sua produção de conteúdo, tá? Claro que é importante você ter sempre um pilar muito claro para que você molde o seu conteúdo, sempre uma coisa associando a outra. Eu trouxe um exemplo para quem vende produtos para pet, né? Eu tenho muitas pessoas que me seguem ali no Instagram, inclusive vou deixar aqui o Instagram para você me seguir, para você me acompanhar. E aí eu trouxe um exemplo para ficar mais fácil. Então vamos supor, então eu defini um pilar que vai ser o guia de cuidados com a saúde bucal dos cachorros. Vai ser essa minha pauta, digamos assim, de conteúdos para o meu mês, para minha semana, enfim. Então, o que vai ter que ser mencionado nos conteúdos? Nesse exemplo, como evitar tártaros, alimentos que fazem mal para os dentes dos cachorros, escovar ou não escovar dente dos cachorros, os top 5 brinquedos que ajudam a manter o hálito, né, o bom hálito canino. Então, isso é muito importante, porque consegue ver como vai ficando tudo mais simples? Tem um objetivo, listei as principais dúvidas e objeções, defino basicamente o tema, defino ali os subtemas que vão rodear basicamente esse pilar que eu defini, e aí você começa a ter clareza do que você vai começar a falar, tá? E aí aqui, você vai montar depois um funil de conteúdo. Importantes em relação a isso, tá? Uma boa pauta editorial deve equilibrar estágios de jornada de compra para não cansar o público. Então você tem que tomar muito cuidado para não fazer conteúdo só vendendo, 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 tá? Desde que os seus conteúdos contemplem esse funil em todos os estágios da compra. Então, topo de funil é um conteúdo mais educacional ou de entretenimento, então é importante que você tenha esse tipo de conteúdo, tá? O meio do funil mostra o seu produto, resolve um problema, porque a nossa modelagem veste do 38 ao 46, no exemplo que eu trouxe. Tá vendo? Então, topo, meio e fundo. Uma oferta direta, uma prova social, né? Aqui eu trouxe um exemplo, últimas horas para o frete grátis, depoimentos de clientes. É isso que vai fazer com que o cliente tenha esses estágios da compra, né, sendo criado na cabeça dele através dos seus conteúdos. Talvez a partir do que eu estou trazendo aqui, você já deve ter percebido, poxa, é por isso que se eu estou batendo toda hora em produto, 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 preço, não consigo vender, tá? Então, só essa informação, inclusive, já vale o seu like aqui no vídeo, que se me mostra que você está gostando do conteúdo, tá fazendo sentido para você tudo que eu estou compartilhando. Inclusive, eu quero que você comente aqui embaixo o que você está achando desse conteúdo, tá? Então, muitas das vezes, o erro da sua comunicação está nisso, em você não ter todo o desenvolvimento do funil de uma forma apropriada e adequada para sua audiência, tá? E por fim, eu quero que você entenda uma coisa: a diferença de um calendário editorial para um calendário de conteúdo. É muito importante você entender isso, porque mesmo que você tenha um social media, alguém que faz conteúdo para você ou você mesmo faz, você precisa entender o que vai ser feito, como vai ser feito, tá? Então, quando a gente fala de calendário editorial, é olhando o macro. Então, aqui são temas gerais por um período de tempo. Ah, vamos falar esse mês de Outubro Rosa, sustentabilidade, ou até no exemplo que eu trouxe, vamos falar esse mês sobre por que que a nossa roupa não amassa facilmente, tá? Agora, quando a gente fala calendário de conteúdo, que é o que você vai começar a ver como funciona, é o micro. Então, é a organização dos posts de forma individual, datas, horários e temas. É legal você entender isso, porque você consegue saber o que cobrar de quem está fazendo conteúdo para você e também vai facilitar muito a sua organização daqui para frente. Você já deve ter visto muita gente falando sobre storytelling. Isso também é muito importante para a produção de conteúdo, tá? E mais do que nunca, com tudo que está acontecendo no mercado de IA, de inovação, essa questão do storytelling, ela vem como um fator primordial para a audiência realmente querer comprar com você. Principalmente quando a gente fala da geração millennials ou a geração Z, que busca essa proximidade em se conectar com a história da marca, né? Por que que a marca existe, por que que ela surgiu, quais são os fatores e por aí vai, tá? Então, na sua produção de conteúdo, precisa sempre ecoar o seguinte: por que você vende isso? Qual é a sua missão enquanto marca? Como você faz isso? Poxa, que tipo de tecido? Como que você traz isso que você está oferecendo, tá? O que você vende, né? Muitas das vezes tem gente que se perde
e tá ali, vende sobre moda feminina, mas se perde, falando do básico e esquece de falar, muitas das vezes, esses atributos que vão diferenciar você do mercado, tá? E uma boa pauta de conteúdo deve equilibrar, como eu já falei, toda essa jornada ao longo do processo da compra, tá? É necessário que os consumidores estejam ali sendo impactados pelo seu conteúdo durante todo o funil de vendas. Eu gostaria que você anotasse isso, que é muito importante para você realmente trabalhar o seu posicionamento de marca de uma forma apropriada. Tudo bem? O que eu vou falar agora, você já deve ter escutado de outras pessoas, algum conteúdo que você viu na rede social, que é a questão da humanização. Mas eu quero que você entenda que existe uma diferença de humanização para exposição. Quando a gente fala de humanização, não é você ficar ali colocando sua vida pessoal, que você está treinando, que você está comendo, enfim. Tudo bem, tem marcas que fazem isso, mas não necessariamente é o mais estratégico para um mercado de e-commerce, para uma marca ali que está buscando vender, tá? Tudo tem um equilíbrio. Então, quando a gente fala de humanização, é o quê? É você mostrar bastidores, é você mostrar o processo, é você mostrar você embalando pedido, você enviando produtos, é mostrar o seu estoque, é mostrar você montando o lançamento, você montando ali os conteúdos, é você fazer a galera que está ali te acompanhando, a audiência, opinar, ou seja, pedir opinião, trabalhar enquetes, é você realmente ter uma comunicação que não é só tô vendendo para você o tempo todo, tá? Então é você mostrar todos os princípios da sua marca que fazem ela estar de pé, né? É você, por exemplo, mostrar às vezes que você está numa reunião para trazer um novo produto, entende? Então, aqui na questão da humanização, é mais sobre você contar histórias sobre o seu negócio, mostrar momentos do seu negócio, do que expor sua vida pessoal, tá? E isso é um ponto muito importante, porque eu sei que muita gente acaba generalizando essa questão da humanização e aí vai para um outro extremo, tá? E a partir do que eu estou te trazendo aqui, eu quero que você comece a implementar esse tipo de humanização na sua marca, tá? É você, por exemplo, reagindo a um depoimento de um cliente ou uma cliente, se você é de um segmento de moda, acessórios, enfim, ela mandou para você uma foto usando, é você mostrar, você reagindo, nossa, como foi incrível, entende? Isso é humanização. Tudo bem? Vamos à prática, né? Que eu sei que eu tô falando bastante coisa, teoria, agora eu quero que você comece a entrar na prática junto comigo, tá? Eu gostaria que você anotasse o seguinte: escreva 3 ideias de posts para sua marca para a próxima semana. Então, a partir do que a gente viu, posicionamento, objetivo, questões de objeções, humanização, eu quero que você construa ideias de conteúdos, né? 3 ideias de conteúdos: um educativo, um bastidor e um de venda, para você já postar na próxima semana, tá? Inclusive, eu quero que você deixe no comentário aqui qual vai ser quais, né, serão esses posts e o arroba do seu Instagram para eu acompanhar você. Isso é muito importante, porque eu gosto sempre de ver o que você está fazendo, e isso vai ser muito legal, até para que outras pessoas consigam acompanhar o seu perfil também, tá? A partir do momento que você definir esses 3 posts, então, um educativo, um bastidor e um venda, você vai ver que ao longo dos próximos dias você pode sempre seguindo esse princípio para você trabalhar esse funil que a gente mencionou até aqui, tá? Além disso, eu quero que você entenda o seguinte: você não precisa criar conteúdos inéditos todo santo dia, tá? Eu quero que você entenda que muitas das vezes você pode fazer uma auditoria daqueles conteúdos que foram melhores, que performaram, que te ajudaram na venda, no convencimento, e ajustar e adaptar para trazer um novo conteúdo baseado nele. Então, muitas das vezes você pode encontrar uma oportunidade, ou nossa, eu vi que esse formato de um produto versus o outro funcionou super bem. Então, eu vou fazer isso sobre outros itens. Vamos colocar um exemplo. Eu fiz um vídeo dessa taça versus uma taça com um vidro mais fino. Nossa, deu muito bom, né? Teve interação, o pessoal gostou, muita gente comentou. Vou fazer de outros produtos também. É um exemplo, tá? Então, você não precisa fazer algo totalmente do zero o tempo todo. E muita gente se perde justamente por isso, porque acha que eu preciso inovar, porque senão eu fico repetitivo. Inclusive, eu queria fazer uma pausa aqui de um ponto muito importante. Posicionamento de marca é repetição. Você está vendo a sua marca o tempo todo, mas a sua audiência não. A sua audiência está sendo impactada o tempo todo por muitas marcas, por muitos conteúdos. Então é a repetição que vai fazer com que o seu posicionamento fique fixado na cabeça das pessoas. É por isso que lá no início do vídeo, quando eu falei para você do posicionamento da marca da Nike, né, você provavelmente deve ter concordado comigo quando eu falei daqueles atributos relacionados à marca, entende? Porque a marca está sempre fortalecendo e repetindo, não de uma forma, né, a gente vende qualidade, a gente vende. Não, mas na forma como ela traz os conteúdos, na forma como ela se posiciona, para que você realmente tenha tido essa lembrança.
Tudo bem? Então eu quero que você comece a entender que posicionamento é repetição. É isso que vai educar o seu público para você realmente fazer a diferença. Para fechar essa parte, eu queria trazer uma coisa muito importante, principalmente voltado para o Instagram, tá? Lembrando que em relação ao TikTok, eu vou deixar um card aqui que depois você vai ver que eu falo muito de alguns conteúdos específicos. Eu tô me atentando mais à parte do Instagram, que hoje muitas marcas estão lá presentes, mas aqui eu vou deixar para você algumas informações sobre TikTok, TikTok Shop, tá? Lá no Instagram, existe uma coisa que é o seguinte: se você fez um conteúdo há 3 meses, ele acaba perdendo a sua relevância. Então é muito comum, e você provavelmente já deve ter visto, marcas que acabam reciclando esses conteúdos mais antigos e trazendo para agora. Tá, eu fiz um conteúdo lá em dezembro, poxa, eu posso, nós estamos agora nesse momento que o vídeo está sendo gravado em abril, posso pegar esse conteúdo e trazer para cá, porque o pessoal já esqueceu, né? É claro que é diferente do YouTube, né? O YouTube, a gente tem conteúdos que, na verdade, com o tempo, ele vai melhorando a entrega cada vez mais. O TikTok tem um pouco disso, mas ainda assim, muitas das vezes você fez um conteúdo lá no TikTok, foi super bem, poxa, já faz uns 2, 3 meses que eu fiz, você pode replicar, às vezes mudar o ambiente, mudar o cenário e falar exatamente a mesma coisa. Então, a produção de conteúdo nessas redes sociais, Instagram e TikTok, funcionam dessa forma. Tá vendo como é muito simples? Você não precisa ficar tirando nada novo da cabeça o tempo todo. A produção de conteúdo, ela não tem que ser algo complexo e difícil, mas uma vez que você domina como funciona, fica muito mais simples e você consegue realmente trabalhar de uma maneira adequada o seu posicionamento de marca, tá? E eu acho que só essa informação aqui já vale o seu like nesse vídeo para mostrar que você está gostando desse conteúdo, tá? E não esquece, já aproveitando, de você se inscrever no canal, porque toda semana nós trazemos conteúdos aqui para você que vai te ajudar a escalar o seu faturamento, trazer mais lucro, controle e previsibilidade para o seu e-commerce. Que eu quero trazer para você um resumo do que a gente está falando até agora, né? Poxa, como que eu destravo a minha produção de conteúdo? Primeiro, defina uma data, depois o pilar, né, o tema que você vai falar, formato, gancho, legenda e chamada para ação. Tão simples quanto isso. Você domina o seu negócio, você domina o seu produto, você sabe o que você vende. A partir do momento que você coloca isso aqui no papel e começa a desenhar o seu conteúdo, você vai ver que tudo aquilo que você já sabe vai se transformar em conteúdo. Ou também, muitas das vezes, os feedbacks que a pessoa traz para você em relação ao seu produto, se comparado ao mercado, também pode se transformar em um conteúdo, entende? Então, você tem a informação em você. Agora, você precisa transformar isso em conteúdo, só que de uma forma mais simples e clara, tá? E aqui eu quero trazer para você um resumo também sobre a matriz do conteúdo, tá? Então, a gente falou conteúdo educativo, utilitário, né? Como usar, como cuidar, para que serve, isso é muito importante você ter em relação à sua marca. Inspiracional, desejo, então lifestyle, bastidores, história da marca, precisa sim ter esse tipo de conteúdo, tá? É muito importante, inclusive, que de tempos em tempos você fale sobre a história da sua marca, porque isso realmente se conecta com a sua audiência, tá? Vendas, oferta, urgência, escassez, também tem que ter esse tipo de conteúdo, mas não pode ser 100% do tempo, tá? Geralmente a gente sempre coloca 60% dos conteúdos mais topo de funil, pensando em crescimento, aí seus 30% ali, meio de funil, 20% fundo. Por quê? Porque aí você vai trazendo as pessoas para sua marca. É aquela coisa de vai realmente afunilando essa jornada, tá? Uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: quando você vai num restaurante, as sobremesas elas não são exibidas antes da entrada. Como assim? Então, quando o cliente entra no seu perfil, no seu conteúdo, você não tem que ficar focando só na venda, venda, venda. Que no caso aqui, o exemplo é da sobremesa. Você precisa principalmente trabalhar a atração e a educação desse público. É por isso que essa divisão dos seus conteúdos para trabalhar esse funil vai qualificar muito mais a sua audiência, vai trazer um público muito melhor para sua marca e você vai ver que você não vai precisar ficar brigando por desconto, por preço o tempo todo, porque você vai realmente agregar a sua narrativa para que o seu produto seja visto de uma forma completamente diferente, tá? E aqui eu trouxe para você rapidamente uma coisa muito legal que é como criar pautas infinitas, tá? Aqui eu quero que você tire um print ou que você anote essas informações que são bem importantes, tá? Quais são as dúvidas, né, que o seu cliente tem antes de comprar? Que aí a gente vai ter um post educativo. Quais são os medos do seu cliente? Aqui você vai criar um post de quebra de objeção. O que o seu cliente sonha? Aqui você vai fazer um post inspiracional. Roteiros rápidos, aí como que você pode fazer? Então, atenção, né? De 0 a 10 segundos, um gancho forte, polêmica com curiosidade. Depois você tem o interesse, que é o desenvolvimento do conteúdo. Depois, desejo, que é mostrando o produto, né? Como é que ele resolve o problema. E depois o CTA,
todo conteúdo é importante que tenha um CTA, uma chamada para ação. Seja comentar, seja salvar, seja a pessoa clicar no link da bio, seja a pessoa comentar alguma coisa para receber o link, ou até mesmo deixar uma opinião dela, porque isso vai te ajudar, inclusive, para que você aumente o seu engajamento, tá? Isso é muito importante, principalmente para esses conteúdos mais topo de funil, tá bom? E aqui, para a gente finalizar, eu gosto sempre de trazer alguns exemplos, tá? Aqui eu vou abrir alguns para você ver junto comigo, e aí você vai ver como que fica muito mais simples o que eu tô trazendo para você. Esse exemplo que eu trouxe é um conteúdo de bastidores separando pedidos. Eu vou deixar esses links aqui para vocês, que aí depois vocês podem dar uma olhada nessas marcas, tá? É muito importante você ter esses exemplos, que isso vai te ajudar muito na hora de produzir conteúdo. Porque quando você pega referências, você consegue realmente se inspirar, né? E eu gosto muito de trazer o seguinte: nunca fique preso em somente olhar para o seu mercado. É muito importante que você também olhe para outras marcas, porque você pode adaptar a sua comunicação de uma forma bem mais autêntica. Eu trouxe um outro exemplo, até mesmo envolvendo essa questão de um conteúdo voltado para bastidor, que é separando o pedido. Olha só, esses cuidados, poxa, como é a embalagem, os detalhes, o cuidado que você tem na hora de separar o produto, é um conteúdo que vai te ajudar muito para o cliente falar assim: caramba, que incrível, que experiência, eu quero ter essa experiência. Podem ver, eu gosto de brincar com nichos diferentes, porque uma das coisas que eu falo aqui para os nossos clientes, quando eles entram no nosso programa de escala contínua, que é um serviço que a gente oferece para marcas que já possuem um faturamento acima de 50 mil reais, estão buscando escalar faturamento, escalar lucro, ter mais controle, mais previsibilidade. A gente começa a mostrar para esse cliente que nem sempre o melhor conteúdo é aquele que você olha do seu concorrente. Então, olhar para outros nichos vai te trazer muitas ideias para que você realmente consiga furar a bolha e você ter um crescimento orgânico, ter mais engajamento e as pessoas realmente quererem parar e ver o seu conteúdo. Aqui eu trouxe um exemplo também, olha que legal. Aqui é um conteúdo mais educativo, né? Falando de cuidados dentários. Como eu trouxe o exemplo lá em cima, eu trouxe o exemplo aqui para você de uma forma mais visual, tá vendo? E até mesmo, ó, reviews de produtos. Então vocês vão ver que toda essa seleção de algumas marcas que eu estou trazendo para vocês, eu quero que vocês salvem esse conteúdo, porque vai ajudar muito vocês. Aqui eu peguei uma marca que ela é voltada para a parte de sleepwear, né, e cama. E aqui é um conteúdo justamente falando um pouco dessa review do produto. Poxa, qual que é a experiência, o toque, alguém falando do produto. E, gente, isso aqui tem um poder muito grande em cima de posicionamento, tá? Bom, vocês vão ver que aqui na descrição eu vou deixar todos esses links aqui para vocês darem uma olhada. E o que eu queria trazer para você hoje são essas informações voltadas a posicionamento de marca. Eu espero que você tenha gostado. Já deixa o seu like aqui, comenta se você gostou desse vídeo, tá? Se você já tem um faturamento acima de 50 mil reais por mês e está buscando uma solução para escalar, eu vou deixar aqui no link onde você pode entrar em contato com o nosso time e entender mais a fundo um pouco das nossas soluções. E claro, não esquece de me seguir lá nas redes sociais, porque diariamente eu compartilho conteúdos que vão te ajudar a aumentar o seu faturamento e escalar de fato as vendas do seu negócio. E bom, a gente se vê no próximo conteúdo. Até lá!